vamos falar de reciprocidade. É uma palavra que eu tenho utilizado muito nos vídeos que tenho feito e na conversa e na troca de e-mails com algumas pessoas, esta palavra é algo, às vezes, de alguma confusão. Reciprocidade é uma regra social. É o que nos é ensinado desde pequeninos, de que temos que agradecer aquilo que fazem por nós. O obrigado, o agradecimento, é aqui assim uma reciprocidade que nos é ensinada desde pequeninos, não é? Mas reciprocidade não tem nada a ver com regras de boa educação, não é? Agradecemos algo que nos fizeram, não é? Mas a reciprocidade é algo que nós temos que praticar. As regras de educação muitas vezes servem para nós sermos educados até mesmo para quem é mal educado connosco, porque envolve o social, que é a parte de nós não podemos ser como o outro, não é? Reciprocidade não tem nada a ver com isso, não é? Reciprocidade, muitas vezes nós falamos muito, nós ouvimos muita gente dizer nós recebemos aquilo que semeamos, não é? Ou se dermos muito, recebemos bastante. São estes chavões que nós ouvimos, mas que na prática depois, na nossa individualidade, nós não sentimos. Por isso, a reciprocidade é algo que toda a gente nos incita a praticar, mas que a maioria das pessoas não pratica. Porque a reciprocidade é algo que só pode existir entre duas partes, não é? Entre eu e só eu não há nenhuma reciprocidade, não é? Entre eu e o outro existe, não é? Agora, existe sempre o outro. E o outro é uma individualidade também, não é? Nós temos que ver que tipo de pessoa é para ver se compensa ou não nós sermos recíprocos com ela. Porque, por exemplo, há muita gente aí a ser recíproca com pessoas egoístas. Ora, na prática, dá e não recebe nada em troca. São relações, não é? Que já estão alicerçadas nesse entendimento, não é? Claro que quem dá acaba sempre, por mais cedo ou mais tarde, sentir-se cansada e não recompensada, não premiada, não houve retribuição. E a pessoa que não dá nada, que só recebe como ela lógico está bem, não é? Infelizmente, hoje em dia, o que acontece é que uma pessoa egoísta, quando está a receber, e essa pessoa para de receber, a pessoa nem tem que mudar nada para a pessoa lhe continuar a dar. Muda de pessoa, não é? Por isso existem, assim, muitas situações que nós vemos de pessoas, não é? Que não mudam, não evoluem, porque na prática tudo lhes chega feito e conforme eles gostam. Eles ou elas, não é? Por isso, aqui tem que haver algumas regras para haver reciprocidade. E nós, conhecendo essas regras, sabemos com quem podemos ser recíprocos. Porque reciprocidade não é a mesma coisa que altruísmo. Reciprocidade é uma resposta para com o outro. O altruísmo é uma ação que nós temos para com o outro. Não é? São duas coisas diferentes e muitas vezes as pessoas confundem aqui a reciprocidade com o altruísmo. Não é? Quem dá é recíproco. Não. Só é recíproco quem consegue ter estas características que eu vou dizer agora. Por isso, ter empatia. Quem não se conseguir pôr no lugar do outro, no bom e no mau, não consegue exercer uma boa reciprocidade. Porque nós, não estando no lugar do outro, não sabemos o que ela está a sentir, ou imaginar o que está a sofrer, ou quando está feliz. Né? Gratidão. A gratidão é algo que nós só podemos ter de pessoas a envolver aqui a admiração e orgulho. Por isso, alguém que nós admiramos e de qual temos orgulho, por qualquer situação da vida dela, e essa pessoa de repente tem para connosco um ato bom. Ora, nós temos gratidão, porque numa situação normal nós não pensaríamos que aquela pessoa poderia ter esse ato bom connosco. Por isso, a gratidão tem que estar aqui também na parte da reciprocidade. O saber ouvir. Ninguém pode ser recíproco se não souber ouvir. Se não estiver a ouvir o que o outro está a dizer, a reciprocidade não pode ser praticada, não é? Como é que eu vou praticar? Eu não percebi o que me disseram, não ouvi, não liguei, não é? Não me foi importante o que me foi dito. Por isso, não sou
empático, não posso ser recíproco. Né? Tem que ser uma pessoa que saiba assumir responsabilidades. Né? Por isso é bom, vão ver os vídeos que eu fiz sobre a responsabilidade, porque a pessoa assumir as responsabilidades é algo que potencia a reciprocidade, não é? Porque nós resolvemos os nossos problemas, não é? E só temos para dar aos outros coisas boas, não é? Ao contrário das pessoas que não resolvem os problemas e têm uma reciprocidade pela negativa. Porque a reciprocidade pode ser negativa ou positiva, não é? Há pessoas, os pessimistas, por exemplo, que têm um registro de reciprocidade negativa, não é? Por isso, não dão e querem receber. Fazem, às vezes, muitas vezes, por vingança, né? As pessoas não fazem o que eles querem, as pessoas vingam-se. É uma reciprocidade negativa, não é? As pessoas amuam ou frustram as suas intenções, então a pessoa o que é que faz? Castiga. É uma reciprocidade pela negativa. Por isso, há a reciprocidade do dar e receber, tanto dá para o positivo como para o negativo. Não é? Por isso é que é bom a responsabilidade ser alguém que saiba assumir as responsabilidades, não anda a distribuir culpas, porque quem distribui culpas não é recíproco. Não é? Tem que haver entre as duas partes bons canais de comunicação. As pessoas têm que saber falar, saber entenderem-se, saberem quais são as qualidades e os defeitos de cada um para, nessas dimensões, serem recíprocos ou não. Tem que haver respeito, né? Respeito pela outra pessoa. Por isso é que aquela parte da gratidão tem aqui esta parte, porque são pessoas que nós não só respeitamos, como pomos num patamar acima. Temos orgulho, admiração. Mas aqui tem que haver um respeito. Aquela pessoa tem os mesmos direitos que nós, aquela pessoa é uma individualidade e nós não podemos fazer àquela pessoa o que não queremos que nos façam a nós. Respeito é isto. E depois tem que ser praticado. Repetido, repetido, repetido. Quem não praticar a reciprocidade não é uma pessoa recíproca. É uma pessoa que de vez em quando faz alguma coisa por alguém. Mais no campo do altruísmo do que da reciprocidade. Por isso, estas características, empatia, gratidão, saber ouvir, ser responsável, ter bons canais de comunicação, respeito e praticar, é o que faz a reciprocidade. Ora, para haver isto tudo, não há na maioria das pessoas, não é? As pessoas hoje em dia estão muito viradas para elas, para a pessoa, para o egoísmo, para os seus intentos. E o que nós temos hoje aqui é muitas situações que matam a reciprocidade. Por exemplo, o egoísmo é algo que mata a reciprocidade. Nós sermos recíprocos com um egoísta ou uma egoísta, só estamos a ser altruístas, não estamos a ser recíprocos. E depois temos aqui o calculismo. Pessoas calculistas e que usam as pessoas para as suas vidas, nós não podemos ser recíprocos com elas, nem elas nunca serão recíprocos connosco. Não é? E depois tem aqui a parte do desejo ou ato consumado. Todos nós conhecemos eles ou elas que, até terem o que querem, são um determinado tipo de pessoas. Depois de terem o que querem, mudam. Por isso, elas não mudaram depois de terem o que querem. Elas já eram. Não estavam, mas é ser elas próprias. Não é? Por isso, este tipo de pessoas, nós não podemos ser recíprocos com elas. Mas existem muitas relações assim. Pessoas que não são o que são, que se juntam com outras pessoas que não são o que são, e depois, na relação, ninguém é o que é. Não é? Isto cria muitas confusões, não é? Muitas frustrações, muitas culpas, muitas tristezas. Isto não é uma relação saudável. Claro, aqui nunca pode haver reciprocidade. Não é? Depois temos também o contrário, coisas que potenciam a reciprocidade. As sintonias, não é? Quando nós encontramos alguém que partilha dos mesmos interesses e dos mesmos ideais. Quando há sintonia, praticar reciprocidade com aquela pessoa é maravilhoso. Não é? Quando as personalidades são mais ou menos parecidas, encaixam umas nos outros, não é? É algo que ajuda à reciprocidade. A frustração e a rejeição também ajuda à reciprocidade. Pessoas sofridas, que não estão nos seus melhores momentos, são pessoas que se conhecerem outras pessoas que também não estão nos seus maus momentos, eles vão ser recíprocos uns com os outros, mas derivado a terem sido magoados. Não estarem num momento bom. Também há este tipo de reciprocidade. E isto potencia, não é? Porque aqui há empatia. Eu sofro, tu sofres, estamos os dois a sofrer juntos. E os traumas, não é?
O trauma em si leva a pessoa a ter muita reciprocidade pelo negativo, não é? O fechar-se, o não falar, o não dar, o vingar-se, o castigar-se, castigar-se e castigar as pessoas. Porque a pessoa está magoada, está fechada, não é? O universo dela está em defesa, não está em abertura com o resto do mundo, não é? Por isso, aqui o que é importante, e principalmente isto sente-se muito nas relações, sejam elas quais forem, a reciprocidade tem que ser assertiva. Nós temos que ser recíprocos com as pessoas que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nos vão devolver. Por exemplo, os pais, mães e pais, em relação aos filhos, estão sempre numa relação recíproca, mas não temporal. Eles esperam que a educação e o amor e o respeito que estão a dar aos filhos, durante a vida dos filhos, lhes seja devolvido, lhes seja recompensado, premiado, não é? Contribuído pelo esforço. Por isso, isto não tem que ser uma coisa de toma lá, dá cá, neste momento, neste segundo, não é? Porque isso envolve interesse, não é? Não, isto é algo que nós temos que avaliar num período de tempo. Nas relações é isso que nós temos que fazer. Geralmente nós, em consultório, os psicólogos veem um período de tempo e vemos, nesse período de tempo, quem é que foi recíproco, quem recebeu, quem deu, quem assumiu as culpas, quem foi a pessoa que andou a fugir das culpas. Num período de tempo, porque só assim é que nós conseguimos encontrar padrões para vermos onde é que nós podemos modificar. Porque nós, para mudar, temos que mudar padrões. Nós não podemos mudar uma pessoa se os padrões que ela tem enraizados nela se mantiverem, não é? Assim ela não muda. Por isso, em consultório, geralmente isto acontece muito de pais para filhos, as relações não são o que os pais esperam, porque hoje em dia os adolescentes ficam adultos muito cedo. Adultos em termos de desejos e de necessidades, não ficam adultos a nível de independência, não é? Porque, aliás, estamos num momento em que os filhos ficam em casa dos pais até aos 30, 40 anos, não é? O que eles querem é ter a boa vida e ser sustentado pelos pais, não é? O adulto aqui é as necessidades que o exterior lhes pressiona para eles serem. Então isso cria muita agressividade e aqui muito problema na relação com os pais, não é? Porque os pais não sentem que está a haver reciprocidade. Deram, mas não estão a receber. Pelo contrário, muitas vezes até estão a ser acusados de darem pouco. Há pais que não podem dar mais do que aquilo que dão, não é? Mas hoje em dia o exterior leva a que os nossos filhos sejam formados para que, se aqueles pais dão àqueles, os meus pais também têm que me dar. E muitas vezes nós vemos no dia a dia, né, as crianças, os adolescentes, nas lojas, tens que me dar, porque aqui não é uma reciprocidade, é um egoísmo, são interesses e é o social que está aqui a transformar aquela pessoa. Por isso é que as relações, depois, não havendo os tais canais de comunicação e não havendo o respeito, né? Porque os filhos hoje em dia têm mais, falam muito de amor pelos pais, mas pouco de respeito pelos pais. E numa balança, racional e realisticamente, os pais preferem ter respeito do que amor, não é? Porque respeito é pela nossa individualidade, amor é pelo que nós fizemos. Ora, muitas vezes nós podemos não fazer mais do que aquilo que fizemos, mas somos uma pessoa, não é? Temos que ser respeitados, não é? Por isso, entre pais e filhos e também nas relações amorosas e afetivas, não é? Muitas vezes entre irmãos que não se entendem, não é? E nas relações amorosas. Isto aqui é o pão nosso de cada dia nos escritórios nos consultórios de psicologia, não é? Pessoas que não se respeitam, pessoas que não se ouvem, pessoas que estão camufladas nas relações, pessoas que de repente mudam e a pessoa acha que aquela pessoa de repente mudou e não percebe que aquela pessoa não mudou. Ela nunca foi, mas foi aquilo que era. Assumiu-se. Não é? Por isso, aqui as pessoas o que têm que perceber é que a quem é que têm que dar e de quem é que gostam de receber. Porque muitas vezes, isto também se passa ao contrário, quantas vezes nós recebemos coisas de pessoas que nós não queremos receber, não é? Mas as pessoas dão-nos. Estão a tentar ser recíprocos connosco, mas nós não estamos interessados, não é? Isto sente-se muito, por exemplo, no género feminino, quando, por exemplo, o fator beleza
se sobrepõe a todas as outras características. Há muitas pessoas, muitas mulheres que procuram psicólogos no sentido de dizerem que só são vistas como um objeto. Não é? Ninguém lhes vê a inteligência, o bom coração, a vida que teve, os exemplos que deu. O que querem é o corpo e o mais bonito possível. Ora, estas pessoas são muito alvo desta reciprocidade para com elas, que elas não têm interesse nenhum em receber. Também pode haver esses casos. Por isso, a reciprocidade aqui, o que nós temos que fazer é, sendo o egoísmo, vão ver o vídeo sobre o egoísmo, porque nós temos que ter aqui um egoísmo protetor. Sendo egoístas, nós temos que ver quem nos são as pessoas que nos são importantes para, com essas, praticar a reciprocidade. Porque são essas que nos dão as melhores condições para nos devolver em qualquer tempo, quando elas desejarem, o que nós fazemos por ela. Isto pode ser um conselho, um abraço, uma palavra naquele momento, uma lembrança. Estando isolado neste momento, nós sentimos quem são as pessoas que nos são importantes, mesmo estando longe. Reciprocidade é isso. É nós darmos, sabendo que aquela pessoa nos vai devolver. O que nós precisamos neste momento, então, é praticar. Por isso, façam na vossa vida como vocês deveriam fazer no vosso Facebook. Retirem de lá aquelas pessoas todas que estão ali penduradas, que não servem para nada, nem vos acrescentam nada, e reduzam o vosso universo às pessoas que vocês conhecem e que admiram, não é? E respeitam. Façam no Facebook e façam na vida real. Porque há muita gente que nós temos na nossa vida que só nos suga energias, só nos retira forças, só nos critica, só nos inveja. Essas pessoas estão na nossa vida porquê? Mas nós muitas vezes somos recíprocas com essas pessoas, não é? Damos, mas nada recebemos. Esta reciprocidade de nós darmos coisas boas, energias, força, incentivo e recebermos um chorrinho de dificuldades e nada lhes corre bem, e isto não é uma reciprocidade saudável, não é? Por isso, o que nós temos que fazer neste momento é ser assertivos na reciprocidade. Escolher as pessoas que nos são importantes e dedicarmos-nos. No amor, por exemplo, é um momento em que nós sentimos que esta reciprocidade então tem que valer a pena. Só devemos amar, porque amar é mais do que gostar, mais do que estar apaixonado. Amar é quando nós nos queremos dedicar. Só devemos amar quem nos devolve na mesma proporção. Porque senão acabamos por estar a viver com culpas de não recebermos e estarmos a cobrar, não é? Nós podemos estar 1, 2, 3 meses a dar amor a alguém, mas se essa pessoa não nos der amor, nós não vamos estar a continuar a investir nessa pessoa. Temos que parar ali, mudar o contexto. Não é? Por isso, é nestas relações que nós devemos fazer com que a reciprocidade valha a pena. Porque se ela não valer a pena, e se vocês quiserem ser só boas pessoas, sejam altruístas. Deem e não esperem nada em troca. Não é a melhor maneira de viver. Porque no mundo onde toda a gente abusa e toda a gente é egoísta, o altruísmo é muito bem-vindo, não é? Mas não a recompensa. Porque nós não construímos nada com o altruísmo. Ajudamos, mas não construímos nada. Com a reciprocidade, construímos e ajudamos ao mesmo tempo. É isso que interessa.